Ele deserdou o filho, mas anos depois, a surpresa no altar o deixou em choque. O sol brilhava lá fora, castigando os jardins da mansão Monteiro com sua intensidade. Mas, dentro da casa, o clima era outro. Era como se o ar tivesse congelado, carregado de tensão e palavras não ditas. Carlos, com seus 50 e poucos anos, estava em pé, próximo à lareira, mesmo que não houvesse fogo ali para aquecer. Sua postura rígida e o olhar penetrante eram sua marca registrada. Ele era o tipo de homem que raramente perdia o controle, até aquele momento. Do outro lado da sala, Rafael encarava o pai com olhos desafiadores. Mas, dentro de si, o coração estava um caos. Aos 20 e poucos anos, Rafael tinha sonhos grandes, mas não eram os que seu pai idealizara para ele. Ele queria criar, explorar, encontrar algo que realmente o fizesse sentir vivo. Para Carlos, no entanto, isso era puro devaneio. Ele queria um sucessor, alguém que carregasse o peso e o prestígio do sobrenome Monteiro. Você está jogando sua vida fora, Rafael. Carlos vociferou, batendo a mão na mesa de mogno. O som ecoou pela sala, carregado de frustração e autoridade. Rafael deu um passo para trás, respirando fundo, tentando conter a raiva que subia como uma maré. Minha vida, pai. Não a sua. Por que você não consegue entender isso? Respondeu ele, a voz firme, mas as mãos tremendo levemente. Eu não quero viver preso a essas expectativas. Quero fazer algo que realmente me faça feliz. Carlos soltou uma risada amarga, cheia de ironia, enquanto cruzava os braços. Felicidade? Você acha que felicidade paga as contas? Que felicidade constrói um legado? Ele fez uma pausa, os olhos fixos em Rafael como lâminas. Você não tem ideia do que significa carregar um nome como este. Monteiro não é só um sobrenome. É um império. E você quer abandoná-lo por bobagens? Rafael apertou os punhos. As palavras do pai cortavam fundo, mas ele sabia que não podia ceder. Ele já havia pensado muito sobre aquilo, e a decisão de seguir um caminho diferente não tinha sido fácil. Não são bobagens para mim, pai. Eu quero ser músico, artista. Quero criar algo que faça sentido, algo que toque as pessoas de verdade. E não vou desistir disso só porque você acha que é pouco. Carlos deu um passo à frente, e seu rosto estava tão próximo do de Rafael que o jovem podia sentir o cheiro do café amargo que o pai tomava desde cedo. Se você cruzar essa porta, Rafael, não volte. Carlos disse, com uma calma assustadora, mas com a voz carregada de uma ameaça que queimava como ácido. Para mim, você não será mais meu filho. Rafael ficou paralisado por um momento. Ele sabia que a relação entre eles nunca fora perfeita, mas ouvir aquelas palavras foi como levar um golpe no estômago. Ele olhou para o pai, esperando, por um instante, que aquilo fosse apenas mais uma das tantas ameaças que Carlos costumava fazer. Mas o rosto do homem à sua frente não mostrava dúvida, nem remorso. Apenas uma frieza que Rafael nunca imaginou ver. Você está disposto a fazer isso? Rafael perguntou, tentando esconder a dor que crescia em sua voz. Está disposto a perder seu filho só porque ele não quer ser uma extensão do seu ego? Carlos estreitou os olhos, mas não respondeu. Seu silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Rafael engoliu em seco. Ele não diria mais nada. Não suplicaria por compreensão. Sem olhar para trás, ele caminhou até a porta, suas passadas ecoando pelo mármore polido. Ao girar a maçaneta, hesitou por um segundo. Talvez esperasse que o pai o chamasse, que desse um último sinal de que aquela barreira poderia ser quebrada. Mas tudo o que ouviu foi o silêncio. A porta se fechou atrás dele com um estalo seco, como o som de um capítulo que terminava abruptamente. Lá fora, o calor era sufocante, mas Rafael sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele estava sozinho agora. Verdadeiramente sozinho. Dentro da mansão, Carlos permaneceu imóvel, os olhos fixos na porta fechada. Ele parecia inabalável, mas por dentro algo se despedaçava. Não era a primeira vez que ele e Rafael brigavam, mas aquela tinha sido diferente. Definitiva. Ele andou até a janela, observando o filho se afastar pelo longo caminho de pedras que levava ao portão. O coração, que ele tentava endurecer há anos, deu um salto dolorido no peito. Mas Carlos era um homem orgulhoso demais para admitir isso, mesmo para si mesmo. Ele precisa aprender, murmurou, tentando convencer a si próprio. Um dia, ele vai perceber o erro que está cometendo. Mas, no fundo, algo dentro dele sabia que talvez fosse tarde demais.
Enquanto caminhava sem rumo pelas ruas da cidade, Rafael sentia uma mistura de alívio e dor. A liberdade que ele sempre sonhara agora parecia pesada, quase sufocante. Ele havia escolhido seu caminho, mas a que custo? Ele pensava nas palavras do pai, no olhar frio, na ameaça de que não seria mais parte da família. Cada lembrança era como uma faca girando no peito. Talvez eu tenha exagerado, murmurou para si mesmo, chutando uma pedra na calçada. Mas logo balançou a cabeça. Não, ele sabia que tinha feito o que precisava. Por mais que doesse, ele não podia viver a vida que o pai queria para ele. Rafael alugou um pequeno apartamento no centro da cidade, longe do luxo da mansão em que cresceu. Os primeiros meses foram difíceis. Ele trabalhou como garçom, fez entregas, e à noite tocava violão em bares pequenos para um público que mal prestava atenção. Cada dia era uma luta, mas ele sentia que estava vivendo por algo verdadeiro. Por outro lado, Carlos enterrava-se ainda mais no trabalho. Ele dizia a todos que o filho estava seguindo seu próprio caminho, como se isso fosse apenas uma escolha, e não uma ruptura que deixará marcas profundas. Mas à noite, quando o silêncio da mansão o envolvia, ele se pegava pensando nas últimas palavras de Rafael, no olhar de mágoa que ele não conseguiu esquecer. A ferida entre eles era invisível, mas nunca cicatrizou. E, mesmo com o passar dos anos, ambos sabiam que algo se perdeu naquele dia quente e silencioso, algo que talvez nunca mais pudesse ser recuperado. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento, mas a mágoa permanecia. Rafael, agora com 30 e poucos anos, tinha construído uma vida longe do pai, mas o peso daquela última conversa na mansão ainda o acompanhava como uma sombra. Trabalhando em 2 empregos, ele vivia uma realidade completamente diferente da que conhecera na infância. O apartamento era pequeno, o sofá tinha marcas de uso, e a geladeira fazia um barulho irritante que ele já nem notava. Mesmo assim, cada canto daquele lugar representava algo que Rafael conquistara sozinho, sem a ajuda de ninguém. Sem a ajuda do pai. Enquanto isso, Carlos seguia a rotina na mansão. Os anos pareciam pesar mais nele do que em Rafael. Seu cabelo, que antes era completamente preto, agora exibia fios brancos que se espalhavam rapidamente. A fortuna da família continuava intacta, mas o mesmo não podia ser dito do coração de Carlos. Ele tentava sufocar o arrependimento com trabalho, viagens e reuniões intermináveis. Mas, à noite, quando o silêncio preenchia os corredores da casa, as lembranças surgiam como fantasmas. Em noites como essa, Carlos costumava se sentar em sua poltrona de couro na biblioteca, uma taça de vinho na mão e os olhos fixos em uma fotografia antiga. Era uma imagem simples, Rafael, com uns 6 anos, segurando um avião de brinquedo enquanto sorria para a câmera. Na época, Carlos acreditava que seu filho seria como ele, um homem forte, disciplinado, determinado a levar o nome Monteiro adiante. Mas aquele sorriso mostrava algo que Carlos ignorou por muito tempo, a alma livre de Rafael. Por que você não seguiu o plano, Rafael? Murmurava Carlos, em um tom baixo que ecoava na biblioteca vazia. Ele sabia que estava falando para o vento, mas a dor parecia menos sufocante quando colocava as palavras para fora. Maria, a governanta da família, era uma presença constante na mansão. Ela tinha servido os Monteiro por décadas, acompanhando desde o nascimento de Rafael até o dia em que ele cruzou a porta para nunca mais voltar. Apesar de sua posição, Maria não tinha medo de falar o que pensava, especialmente quando via que Carlos precisava ouvir uma verdade que ele insistia em evitar. Certa manhã, Maria entrou na sala de estar com uma bandeja de café, mas seus olhos estavam carregados de preocupação. Senhor Carlos, o senhor já pensou em procurar o Rafael? Perguntou, colocando a bandeja sobre a mesa de centro. Ele é seu único filho. Carlos ergueu os olhos do jornal, mas não respondeu imediatamente. Ele parecia considerar a pergunta por um momento, mas logo se armou com a mesma frieza que usava para afastar qualquer pensamento sobre Rafael. Ele fez a escolha dele, Maria. Agora é tarde, disse, voltando a fitar o jornal, embora não estivesse lendo uma palavra. Maria, no entanto, não desistiu. Ela conhecia Carlos melhor do que ele gostaria de admitir e sabia que as palavras dele eram apenas uma fachada. Com todo respeito, senhor, às vezes o tarde demais é só uma desculpa para evitar o que realmente importa. Carlos levantou o olhar novamente, desta vez com uma mistura de irritação e desconforto. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. As palavras de Maria o atingiram como uma verdade que ele não queria aceitar. Do outro lado da cidade, Rafael vivia uma rotina intensa. Ele passava o dia trabalhando em um escritório de contabilidade e, à noite, tocava violão em um pequeno bar.
A música era a única coisa que ainda o conectava com o garoto que um dia sonhara em viver de arte. Mas, por mais que ele evitasse admitir, havia algo faltando. E ele sabia exatamente o que era. Certa vez, enquanto organizava caixas no depósito do bar, um colega de trabalho comentou: "Você nunca fala sobre sua família, Rafael. Eles não moram por aqui?" A pergunta pegou Rafael de surpresa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, fingindo se concentrar em uma das caixas. "Não temos contato. É complicado", respondeu, tentando encerrar o assunto. Mas as palavras do colega ressoaram em sua mente naquela noite. Ele olhou para o teto do pequeno apartamento, enquanto lembranças de sua infância surgiam como um filme. Ele pensou no pai, na mansão, na briga que os separou. Por um momento, o orgulho quase deu lugar à saudade. Mas, como sempre, ele afastou o pensamento. Carlos nunca o procurara, então por que ele deveria dar o primeiro passo? Foi nesse período de dúvidas que Rafael conheceu Sofia, uma jovem professora que parecia carregar o mundo em um sorriso. Eles se conheceram por acaso, durante uma noite no bar onde Rafael tocava. Sofia estava com um grupo de amigas e, por insistência delas, foi até o palco pedir uma música. A simplicidade com que pediu a música e a maneira como ouviu Rafael tocar chamaram sua atenção. Algumas semanas depois, já estavam saindo juntos. Sofia trouxe algo para a vida de Rafael que ele não sabia que precisava: esperança. Ela tinha uma fé inabalável e um jeito de transformar até as situações mais complicadas em algo suportável. Uma noite, enquanto caminhavam pelo parque, Sofia decidiu tocar no assunto que Rafael evitava a todo custo. "Você nunca fala sobre seu pai, Rafael." "Por quê?" perguntou, de forma direta, mas com uma suavidade que impedia Rafael de se sentir atacado. Rafael suspirou, colocando as mãos nos bolsos do casaco. Ele olhou para o chão por alguns segundos antes de responder: "Por que não tenho o que falar? Ele me deserdou. Disse que, se eu saísse de casa, não seria mais filho dele. E eu saí." Sofia parou de caminhar e o encarou com um olhar profundo, quase como se pudesse enxergar além das palavras dele. "E você nunca pensou em perdoá-lo?" perguntou, com a voz calma, mas firme. Rafael soltou uma risada curta, cheia de amargura. "Perdoar? Sofia, ele me abandonou. Ele não tentou me procurar. Não tentou saber como eu estava. Nada. E isso justifica você carregar esse peso por tanto tempo?" Sofia retrucou, sem hesitar. "Rafael, às vezes, a maior força que podemos mostrar é perdoar quem mais nos feriu, mesmo que eles não peçam por isso." As palavras de Sofia penetraram fundo em Rafael. Ele tentou argumentar, mas não conseguiu. Pela primeira vez, ele se perguntou se o orgulho que o mantinha distante de Carlos era realmente uma proteção ou apenas uma prisão que ele mesmo criou. Enquanto os dois continuavam a caminhar, Rafael ficou em silêncio. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente, como uma música que não conseguia ignorar. Perdoar parecia impossível, mas, de repente, também parecia o único caminho para libertar a ferida que nunca cicatrizou. As palavras de Sofia não saíam da mente de Rafael. Naquela noite, enquanto olhava para o teto do pequeno quarto, as memórias voltaram como uma onda inevitável. Ele se lembrou de Carlos não como o homem rígido que o deserdou, mas como o pai que, anos atrás, o ensinou a andar de bicicleta, que ria alto com as piadas sem graça que Rafael fazia e que sempre estava presente nos jogos da escola, mesmo que nunca dissesse "estou orgulhoso." Essas lembranças doíam mais do que ele gostaria de admitir. Rafael era prisioneiro de um orgulho que não sabia se era herdado ou aprendido. Toda vez que sentia saudade, reprimia o impulso com o argumento: "Ele me deserdou. Ele escolheu isso." Mas as conversas com Sofia começaram a plantar sementes de dúvida. E se ele também tivesse responsabilidade na distância que existia entre eles? E se estivesse deixando o ressentimento definir o que poderia ser um recomeço? Sofia, com sua paciência quase sobrenatural, não pressionava. Sabia que Rafael precisava trilhar aquele caminho no tempo dele. Mas, em pequenas doses, ela trazia questões que o faziam refletir. "Rafael, você já se perguntou o que o impede de procurar o seu pai?" perguntou em outra noite, enquanto ele tocava violão em seu apartamento. Rafael parou, as mãos pairando sobre as cordas. Ele não respondeu imediatamente. "Talvez seja medo." Ele admitiu, quase em um sussurro. "Medo de ele não se importar, de não haver mais nada entre nós." Sofia se aproximou, sentando-se ao lado dele no sofá.
Ela segurou sua mão, transmitindo uma calma que parecia dissipar as nuvens que pairavam sobre ele. O medo nunca trouxe nada de bom, Rafael. Mas o amor pode curar até as feridas mais profundas. Disse ela, com uma suavidade que parecia tocar diretamente o coração de Rafael. Enquanto Rafael enfrentava suas dúvidas, Carlos também não estava alheio às lembranças do filho. Ele evitava demonstrar qualquer vulnerabilidade, mas a ausência de Rafael era um buraco que nenhuma quantidade de reuniões de negócios ou jantares formais conseguia preencher. Em momentos de solidão, ele se perguntava onde Rafael estava, como ele estava. Mas, assim como Rafael, o orgulho o impedia de dar o primeiro passo. Carlos era um homem que sempre acreditou no poder do controle. Ele controlava seus negócios, sua imagem, até mesmo sua família. Mas a distância de Rafael era a única coisa que ele não conseguia corrigir. E, embora jamais admitisse, isso o aterrorizava. Certa manhã, enquanto lia o jornal na sala de estar, Maria, a governanta, entrou com uma expressão resoluta. Senhor Carlos, perdoe minha intromissão, mas o senhor já pensou que talvez Rafael esteja esperando um sinal seu? Perguntou ela, colocando uma xícara de café ao lado dele. Carlos ergueu os olhos, surpreso pela ousadia de Maria. Ele ia responder algo cortante, mas as palavras ficaram presas na garganta. Em vez disso, suspirou. Ele fez a escolha dele, Maria. E eu fiz a minha. Respondeu, mais para si mesmo do que para ela. Mas, no fundo, ele sabia que aquelas palavras não passavam de uma fachada. Enquanto isso, Rafael começou a considerar algo que nunca pensou ser possível: procurar o pai. Não porque queria reatar a relação imediatamente, mas porque queria entender o que realmente havia acontecido naquela última discussão. Ele conversou com Sofia sobre a possibilidade. E se ele me rejeitar de novo, Sofia? Eu não sei se posso passar por isso. Disse ele, uma noite, enquanto caminhavam pelo mesmo parque onde tiveram a conversa inicial. E se ele não rejeitar? Sofia respondeu, olhando com um sorriso encorajador. Você nunca vai saber se não tentar, Rafael. Mas o destino parecia ter outros planos. Certo dia, enquanto voltava do trabalho, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era Maria, a governanta, que havia conseguido seu número por meios que ele nem se importou em questionar. Rafael? Sou eu, Maria. Desculpe ligar assim do nada, mas preciso falar com você. Disse ela, a voz carregada de urgência. Rafael ficou em silêncio por um momento, surpreso. Ele não falava com ninguém daquela casa há anos. O que aconteceu, Maria? Perguntou, com o coração acelerado. É o seu pai. Ele não sabe que estou ligando, mas eu acho que ele sente sua falta. Só não sabe como dizer isso. Maria disse, com um tom quase suplicante. As palavras dela deixaram Rafael atordoado. Ele agradeceu e desligou, mas passou a noite pensando. Ele queria acreditar no que Maria disse, mas a lembrança do pai dizendo para mim, você não será mais meu filho, era uma barreira difícil de superar. Poucos dias depois, Rafael tomou uma decisão. Ele escreveria uma carta para o pai, algo que o permitiria dizer tudo o que sentia sem o peso de um encontro cara a cara. Passou horas escrevendo, rasgando e reescrevendo, tentando encontrar as palavras certas. No final, a carta era sincera, mas não revelava tudo. Ele ainda não estava pronto para abrir completamente o coração. Mas antes que pudesse enviar a carta, uma notícia mudou tudo. Rafael recebeu uma mensagem de Maria informando que Carlos tinha viajado para um lugar remoto e, pelo que ela soube, ele não pretendia voltar tão cedo. Rafael sentiu um misto de frustração e alívio. Por um lado, a viagem do pai significava que ele não precisaria enfrentá-lo tão cedo. Por outro, o encontro que ele começava a imaginar ficava cada vez mais distante. Do outro lado, Carlos, em sua viagem, tentava se afastar das lembranças que o perseguiam. Ele foi para uma casa isolada no campo, longe dos negócios, longe das pessoas. Mas, mesmo ali, não conseguiu escapar. Certa noite, enquanto olhava para o céu estrelado, as palavras de Maria ecoaram em sua mente. Talvez Rafael esteja esperando um sinal seu. Ele pegou o celular e começou a digitar uma mensagem para o filho. Era simples, apenas um "como você está?". Mas antes de enviá-la, Carlos hesitou. O orgulho falou mais alto. Ele apagou a mensagem e guardou o celular. E assim, pai e filho permaneceram distantes, cada um desejando reencontro, mas incapaz de dar o primeiro passo. O encontro que ambos precisavam continuava sendo um sonho adiado, uma ponte que nenhum dos dois tinha coragem de atravessar.
Porém, a vida tinha seus próprios planos. Uma reviravolta estava prestes a acontecer, algo que forçaria Carlos e Rafael a confrontar o passado de uma maneira que nenhum deles poderia prever. O envelope amarelado repousava na mesa da cozinha de Rafael como um peso invisível. Ele tinha lido a carta de Maria 1, 2, 3 vezes, e ainda assim, as palavras ecoavam em sua mente. A urgência com que ela implorava que ele procurasse o pai era quase palpável. Rafael, sei que sua mágoa é profunda, mas há coisas que você precisa ouvir, coisas que podem mudar tudo. Por favor, considere vir até aqui. Ele não vai pedir, mas ele precisa de você mais do que nunca. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ele sabia que Maria nunca exagerava. Se ela estava escrevendo daquela maneira, algo realmente importante estava acontecendo. No entanto, a ideia de voltar àquela casa o fazia sentir como se estivesse carregando um fardo insuportável. O passado ainda era uma ferida aberta. Enquanto Rafael ponderava, Carlos, em sua mansão imponente, vivia em um ciclo de solidão que parecia aumentar a cada dia. O orgulho que o havia mantido firme na decisão de afastar o filho agora se transformava em um fardo. Ele se via encarando as paredes daquela casa enorme, cercado por lembranças que o assombravam. A foto de Rafael, ainda criança, em uma moldura esquecida na estante, parecia observá-lo como um fantasma. Uma noite, Carlos resolveu abrir uma antiga caixa guardada em seu escritório. Era uma caixa de madeira envelhecida, que ele não mexia há anos. Dentro, encontrou cartas antigas, fotos de família e um diário que ele sequer lembrava ter escrito. Ao folhear aquelas páginas, se deparou com o relato de um dia específico, o nascimento de Rafael. Hoje ele chegou ao mundo, meu pequeno Rafael. Prometi a mim mesmo que faria tudo por ele, que o protegeria de qualquer coisa, que seria o melhor pai que ele poderia ter. Olhar para ele hoje foi como ver um pedaço de mim mesmo, mas com uma pureza que eu sei que o mundo vai tentar roubar. Carlos fechou o diário, incapaz de continuar lendo. Aquela promessa, escrita com tanta esperança, parecia uma ironia amarga agora. Ele falhara com Rafael. E, ainda assim, não sabia como consertar. Rafael, por outro lado, decidiu consultar Sofia sobre a carta de Maria. Eles estavam sentados no sofá do pequeno apartamento, e ele segurava o papel como se fosse um objeto radioativo. E se eu for lá e for um erro, Sofia? E se ele me desprezar de novo? Perguntou, a voz cheia de incerteza. Sofia segurou a mão dele, o olhar cheio de compaixão. Às vezes, Rafael, precisamos correr o risco de nos machucar para encontrar a cura. Maria está pedindo isso porque acredita que vale a pena. E, no fundo, você também acredita, ou não estaria tão preocupado com isso. Ele abaixou o olhar, os olhos fixos na carta. Havia verdade nas palavras de Sofia, mas o medo ainda o segurava. Rafael decidiu que precisava de mais tempo para processar tudo, mas mal sabia ele que o tempo estava correndo contra eles. Enquanto Carlos mergulhava nas memórias, uma visita inesperada bateu à sua porta. Era um homem que Carlos não via há décadas, um antigo amigo de sua juventude chamado Augusto. Ele carregava consigo uma pasta de documentos e uma expressão carregada. Carlos, sei que faz muito tempo, mas preciso falar com você. É importante, disse Augusto, sem rodeios. Carlos o convidou para entrar, embora estivesse visivelmente desconfiado. Augusto colocou a pasta sobre a mesa e começou a explicar. Há algo que você precisa saber sobre o passado, Carlos. Algo que eu guardei por anos, mas acho que chegou a hora de você ouvir. Carlos franziu o senho, intrigado, mas também nervoso. Augusto abriu a pasta e mostrou uma série de papéis antigos, incluindo correspondências que nunca chegaram às mãos de Carlos. Quando você e Rafael brigaram, houve alguém que aproveitou a situação para aprofundar o abismo entre vocês. Uma pessoa que manipulou os fatos para que você nunca considerasse procurá-lo. Essa pessoa enviou cartas falsas, fingindo ser Rafael, dizendo que ele não queria mais contato com você. Carlos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele olhou para os papéis com incredulidade, reconhecendo que parecia ser a caligrafia de Rafael, mas com um tom completamente diferente do filho que ele conhecia. Isso é impossível, murmurou, enquanto folheava as cartas. Não é impossível, Carlos. Alguém estava interessado em separar vocês, provavelmente por causa do dinheiro. Augusto explicou, com um tom grave. Eu deveria ter falado antes, mas achei que não era da minha conta. Agora vejo o quanto errei. Carlos sentiu uma mistura de raiva e desespero. Ele passou anos acreditando que Rafael o havia rejeitado, mas, na verdade, tinha sido vítima de uma trama que ele nem sabia que existia.
O orgulho que sustentava sua decisão de manter distância agora parecia uma armadura corroída. Do outro lado da cidade, Rafael finalmente decidiu que iria até a mansão. A carta de Maria e as palavras de Sofia foram a fagulha que ele precisava para enfrentar o medo. Ele não sabia o que encontraria, mas sentia que era o momento certo. Enquanto dirigia para a casa onde passou a infância, Rafael foi invadido por uma enxurrada de memórias. Os aniversários no jardim, as noites em que ele e o pai ficavam acordados até tarde assistindo filmes, e até as discussões que, na época, pareciam insignificantes. Ele não sabia o que o esperava, mas estava determinado a enfrentar o que fosse. Na mansão, Carlos ainda estava processando as revelações de Augusto quando ouviu o som de um carro parando no portão. Ele se levantou, sentindo uma mistura de esperança e medo. A figura que desceu do carro era inconfundível: Rafael. Carlos ficou paralisado por um momento, incapaz de acreditar no que via. Rafael parecia mais velho, mais maduro, mas ainda era o garoto que ele lembrava. Rafael, por sua vez, hesitou ao ver o pai na porta. Os dois ficaram se encarando, sem saber quem daria o primeiro passo. Maria apareceu no corredor e, ao ver a cena, colocou a mão sobre o coração, quase sem acreditar no que estava acontecendo. Finalmente, ela murmurou para si mesma. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, Augusto surgiu na sala com a pasta de documentos na mão. Rafael, você precisa ver isso, disse ele, quebrando o silêncio. O reencontro, que ambos esperaram por tanto tempo, foi interrompido por algo maior, a verdade que estava prestes a ser revelada. Rafael virou-se rapidamente para Augusto, confuso com a urgência em sua voz. Carlos permaneceu imóvel, mas seu olhar seguiu a pasta que Augusto segurava, como se reconhecesse o objeto imediatamente. O silêncio na sala se tornou insuportável, carregado de tensão e perguntas não ditas. O que é isso? Rafael perguntou, franzindo a testa, sem desviar os olhos da pasta. Augusto hesitou, como se ponderasse se deveria mesmo continuar. Ele olhou para Carlos, que apenas assentiu lentamente, permitindo que ele prosseguisse. São documentos antigos, Rafael. Augusto disse, aproximando-se. Eles estavam guardados no cofre da empresa, mas, recentemente, durante uma auditoria, os encontramos. E, bem, você precisa ver por si mesmo. Ele entregou a pasta a Rafael, cujas mãos tremeram levemente ao segurá-la. Enquanto abria, Carlos desviou o olhar, claramente perturbado. Rafael tirou o primeiro papel e começou a ler em voz alta. Contrato de cessão de propriedade, em nome de Carlos Antunes, transferência de bens, em troca de... Ele parou, sua voz falhando por um instante. Renúncia de direitos paternos sobre Rafael de Souza Antunes. Rafael piscou, como se não acreditasse no que acabará de ler. Ele levantou os olhos, encarando Carlos, que parecia ter envelhecido 10 anos naquele momento. O que significa isso? Rafael perguntou, a voz vacilando. Pai, isso é verdade? Carlos respirou fundo, mas não conseguiu responder. O silêncio era uma confissão mais eloquente do que qualquer palavra que pudesse dizer. Rafael continuou folheando os papéis, encontrando mais documentos que reforçavam a mesma história. Ele os largou sobre a mesa, como se estivessem queimando suas mãos. Então é isso? Ele disse, a voz subindo um tom. Você trocou seus bens, por mim? Foi isso que eu significava para você? Carlos finalmente encontrou coragem para falar, embora sua voz fosse quase um sussurro. Não foi assim, Rafael. Não foi assim? Rafael interrompeu, sua indignação explodindo. Está aqui, preto no branco. Você renunciou a ser meu pai para salvar sua fortuna. Como você pode justificar isso? Carlos abaixou a cabeça, o peso do arrependimento esmagando-o. Foi um erro, Rafael. Um erro que me assombra todos os dias. Naquela época, eu era jovem, ambicioso e idiota. Seu avô me pressionou, disse que você estaria melhor longe de mim, que eu não era um bom pai, e eu acreditei nele. Então, ao invés de lutar, você simplesmente me entregou? Rafael perguntou, sua voz embargada pela emoção. Como você pôde? Carlos levantou os olhos, e as lágrimas finalmente caíram. Eu estava perdido, Rafael. Fiz o que achei que era certo na época, mas perdi o que mais importava. Perdi você. A sala ficou em silêncio novamente, exceto pelos suspiros trêmulos de Carlos. Rafael virou-se para Augusto, procurando alguma explicação, algum detalhe que pudesse mudar a história, mas Augusto apenas abaixou a cabeça, respeitando o momento. Você sabe o que é mais irônico?
Rafael disse, quebrando o silêncio. Eu passei anos tentando me convencer de que você me abandonou por orgulho. Mas a verdade é ainda pior. Você me trocou pelo que sempre amou mais: dinheiro. Carlos abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Ele sabia que qualquer coisa que dissesse soaria como uma desculpa vazia. Rafael pegou os papéis novamente e olhou para o pai com uma frieza que Carlos nunca tinha visto antes. Você pode ter me trocado no papel, mas, a partir de agora, somos estranhos de verdade. Não há mais nada aqui para consertar. Ele começou a se virar para sair, mas Augusto interveio. Rafael, espere. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Ele tirou outro envelope da pasta, menor e mais amarelado do que os outros. Isso estava junto com os documentos. É uma carta, da sua mãe. Rafael congelou. Ele pegou o envelope lentamente, como se fosse uma peça sagrada. Sua mãe, que ele mal lembrava, que tinha partido tão cedo. Suas mãos tremiam ao abrir o envelope e começar a ler. Meu querido Rafael, se você está lendo isso, significa que a verdade finalmente veio à tona. Eu sei que você pode estar com raiva do seu pai, mas quero que saiba que ele sempre te amou, mesmo quando fez escolhas terríveis. Ele achou que estava protegendo você, mas, na verdade, ele estava apenas com medo. Medo de não ser suficiente, medo de te machucar. Perdoe-o, meu filho, se puder. O perdão é o único caminho para curar nossas feridas. Com todo o meu amor, mamãe. As palavras perfuraram o coração de Rafael. Ele ficou imóvel por um momento, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ele olhou para Carlos, que também estava chorando agora, e algo mudou dentro dele. O ódio não desapareceu, mas deu lugar a algo mais: compaixão. Rafael respirou fundo e disse, com a voz rouca: Eu não sei se posso te perdoar agora, pai, mas talvez, um dia, eu consiga. Carlos assentiu, as lágrimas ainda caindo. Isso é mais do que eu mereço, Rafael. Obrigado. Embora a ferida estivesse longe de cicatrizar, as primeiras pontes começaram a ser construídas naquela sala. E, mesmo que ambos soubessem que o caminho seria longo, havia, pela primeira vez em anos, uma esperança. As noites de Rafael eram uma mistura de lembranças e dúvidas. Ele se via de volta à infância, correndo pelos corredores da mansão, ouvindo a risada calorosa da mãe e os passos firmes do pai. Mas, ao mesmo tempo, as palavras duras de Carlos ecoavam como um trovão em sua mente. Certa noite, enquanto encarava o teto do quarto, Sofia deitou ao seu lado e segurou sua mão. Rafael, você não precisa carregar tudo isso sozinho. Sua voz era doce, mas firme. O perdão não é um presente para quem errou. É um presente para quem foi ferido. Ele suspirou, sem forças para responder. A luta dentro dele parecia um campo de batalha sem fim. Às vezes eu acho que seria mais fácil deixar tudo para lá, Sofia. Fingir que ele nunca existiu, Rafael murmurou, a voz carregada de dor. Mas ele existe. E, no fundo, você sabe que precisa enfrentar isso. Não por ele, mas por você mesmo. Essas palavras foram como um prenúncio do que estava por vir. Incentivado por Sofia, Rafael começou a frequentar a igreja com ela. A princípio, relutante, ele sentava nos últimos bancos, ouvindo mais por curiosidade do que por convicção. Mas as palavras sobre graça, redenção e perdão verdadeiro começaram a encontrar espaço em seu coração. Uma noite, depois de um culto, Rafael confidenciou a Sofia: Eu ouvi o pastor falar sobre como Deus nos perdoa, mesmo quando a gente não merece. E, por um momento, eu senti que talvez eu possa tentar fazer o mesmo. Sofia sorriu e apertou sua mão, sem dizer nada. Ela sabia que o caminho seria longo, mas aquele era um primeiro passo. Do outro lado, Carlos também enfrentava suas batalhas. A mansão, antissímbolo de poder e sucesso, parecia sufocante. O silêncio nas noites era quebrado apenas pelos ecos de seus próprios pensamentos. Maria, como sempre, percebeu o sofrimento do patrão. Durante um café da manhã, ela se aproximou e sentou ao lado dele. O senhor está perdido em pensamentos, senhor Carlos, disse ela, com o tom de quem já conhecia aquele homem melhor do que ele mesmo. Carlos desviou o olhar, tentando esconder a vulnerabilidade. Não sei do que está falando, Maria. Tenho trabalho a fazer. Com todo respeito, senhor, sua maior obra está inacabada. Não são os negócios ou essa casa que definem sua vida, mas as pessoas que o senhor ama e perdeu. As palavras de Maria atingiram Carlos como uma flecha.
Mais tarde, naquele mesmo dia, ele voltou a chamá-la. Maria, você disse algo hoje de manhã sobre obra inacabada. Você acha que é tarde demais para tentar consertar? Maria se aproximou e segurou a mão de Carlos, algo que raramente fazia. Nunca é tarde demais, Sr. Carlos. Mas o senhor precisa começar de algum lugar. Talvez buscar ajuda espiritual. Essas palavras despertaram algo em Carlos. Ele não pisava em uma igreja há décadas, mas naquela semana decidiu ir sentado no último banco. Com o olhar baixo, ele ouviu o sermão sobre arrependimento e redenção. Pela primeira vez em anos, sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Depois de semanas de reflexão, Carlos finalmente tomou coragem para escrever uma carta a Rafael. Era um gesto simples, mas carregado de emoção. Ele entregou a carta a Maria, pedindo que a levasse pessoalmente. Quando Rafael recebeu o envelope, hesitou. Era um papel simples, mas o peso que carregava era imenso. Ele o abriu com cuidado e leu as palavras do pai, escritas com uma sinceridade que ele nunca havia visto antes. Rafael, eu sei que te feri de formas que talvez eu nunca consiga consertar. Mas quero que saiba que estou tentando ser um homem melhor. Ainda há tanto que eu gostaria de dizer, mas, acima de tudo, quero pedir que você me dê uma chance. Não para apagar o passado, mas para que possamos, talvez, construir algo novo. Com todo o amor que um pai pode ter. Carlos. Rafael leu a carta várias vezes, cada palavra pesando em seu coração. Ele sentia raiva, dor, mas também algo novo, esperança. Alguns dias depois, Rafael decidiu aceitar um convite de Carlos para se encontrarem. Foi um jantar simples, marcado por longos silêncios e frases curtas. Carlos tentou quebrar o gelo com um sorriso tímido. Eu fiz o bolo de cenoura que você gostava. Não sei se ainda gosta. Rafael não respondeu de imediato, mas, ao provar o bolo, um sorriso escapou. Era o mesmo sabor da infância. Não era muito, mas era um começo. A reconciliação entre Rafael e Carlos, ainda frágil, foi colocada à prova quando um telefonema urgente chegou para Rafael no meio de uma manhã ensolarada. Era Maria. Rafael, é seu pai. Ele está no hospital. Teve uma crise cardíaca, disse ela, com a voz embargada. O coração de Rafael disparou. Ele sentiu o peso de todas as conversas não ditas, as palavras que havia engolido e os sentimentos que estavam em conflito. Sem pensar duas vezes, pegou o carro e dirigiu até o hospital. Na sala de espera, encontrou Maria, que imediatamente correu até ele. Ele está estável, mas foi um susto. Os médicos disseram que precisa mudar seus hábitos. E sua vida? Explicou ela. Ao entrar no quarto, Rafael viu Carlos, deitado, com um semblante cansado, mas tentando disfarçar a vulnerabilidade. Achei que você não viria. Carlos disse, forçando um sorriso. Você é meu pai, Carlos. Mesmo com tudo o que aconteceu. Rafael respondeu, a voz firme, mas com um tom de preocupação genuína. Aquele momento marcou o início de uma nova dinâmica entre os dois. Rafael começou a visitar Carlos com frequência, levando Sofia e, às vezes, pequenos presentes. Eles ainda não falavam sobre o passado, mas algo invisível começava a se reconstruir. Enquanto Carlos se recuperava, uma tempestade financeira atingiu sua empresa. Um investimento arriscado que ele havia feito anos antes começou a desmoronar, e as ações despencaram. Pela primeira vez em décadas, Carlos se viu sem soluções fáceis. Maria, sempre uma voz sensata, sugeriu algo inusitado. Rafael é um homem inteligente, Sr. Carlos. Talvez ele possa ajudar. Carlos, relutante, decidiu tentar. Ele convidou Rafael para uma reunião, explicando a gravidade da situação. Eu sei que nunca pedi sua ajuda antes, Rafael, mas desta vez. Eu não consigo resolver isso sozinho, admitiu Carlos, com um tom humilde que Rafael nunca tinha ouvido antes. Rafael hesitou, mas aceitou. Juntos, começaram a trabalhar em um plano para salvar a empresa. As reuniões eram intensas, cheias de debates e diferenças de opinião, mas aos poucos, pai e filho começaram a se entender. Durante uma dessas conversas, Rafael notou algo diferente em Carlos, uma vulnerabilidade que ele nunca tinha mostrado antes. Nunca pensei que te veria assim, pai, disse Rafael, quase rindo. A vida tem uma maneira engraçada de nos ensinar lições, filho. Carlos respondeu, com um sorriso amargo. A parceria não apenas salvou a empresa, mas também começou a aproximá-los.
Entre planilhas e decisões difíceis, surgiram momentos de conversa sincera. Carlos começou a admirar a força e a resiliência de Rafael, enquanto Rafael via no pai uma humanidade que ele nunca havia enxergado. Com a empresa estabilizada e sua saúde melhorando, Carlos tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele chamou Rafael para uma reunião em particular. Eu pensei muito sobre isso, Rafael. Durante anos, eu coloquei dinheiro e poder acima de tudo, até mesmo da minha família. É hora de mudar isso. Rafael olhou para o pai, intrigado. O que você quer dizer com isso? Carlos puxou um documento e o colocou na mesa. Era um plano para criar uma fundação em nome de Rafael, dedicada a apoiar jovens que enfrentavam dificuldades financeiras para estudar e construir uma carreira. Quero que isso seja um símbolo de tudo que aprendi com você, Rafael. Você me mostrou que a verdadeira força não está no que possuímos, mas no que fazemos por aqueles ao nosso redor. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, digerindo o gesto. Era a primeira vez que via o pai abrir mão de algo tão importante. Pai, eu não sei o que dizer, disse Rafael, com os olhos marejados. Não precisa dizer nada, filho. Só quero que saiba que estou tentando ser um pai melhor. A fundação não apenas mudou a vida de várias pessoas, mas também fortaleceu o vínculo entre Rafael e Carlos. Eles começaram a trabalhar juntos no projeto, visitando comunidades, conhecendo jovens talentosos e compartilhando histórias. Em uma dessas visitas, Carlos virou-se para Rafael enquanto observava um grupo de jovens apresentando suas ideias para um futuro melhor. Nunca imaginei que poderia me sentir tão vivo fazendo algo assim. Obrigado, Rafael. Você não tem que me agradecer, pai. Só fico feliz que, finalmente, estamos fazendo isso juntos. O caminho para o perdão não foi fácil, mas, passo a passo, eles estavam construindo algo mais forte do que qualquer fortuna. Uma relação baseada em amor, respeito e, acima de tudo, redenção. O dia do casamento de Rafael e Sofia se aproximava, trazendo com ele um misto de ansiedade e expectativa. Para Rafael, o evento simbolizava não apenas um novo começo ao lado da mulher que amava, mas também a chance de, finalmente, resolver os resquícios de seu passado com o pai. Carlos, por sua vez, sentia-se dividido entre a vergonha de suas falhas e a esperança de reconquistar o respeito e o amor do filho. Na manhã do casamento, a mansão estava silenciosa, com Maria e outros funcionários trabalhando nos últimos detalhes do traje de Carlos. Ele parecia calmo por fora, mas, por dentro, sua mente era um turbilhão. Maria, você acha que ele vai me aceitar? Carlos perguntou, sua voz quase um sussurro. Senhor Carlos, o importante é que o senhor esteja presente. O resto virá com o tempo. Maria respondeu, com o mesmo tom maternal de sempre. Enquanto isso, Rafael ajustava seu terno no pequeno quarto que ele e Sofia haviam alugado. Ele olhou para o espelho, respirou fundo e falou para si mesmo. Hoje é o dia. Seja o que Deus quiser. A pequena igreja, decorada com simplicidade e elegância, começou a se encher com amigos e familiares. Sofia entrou radiante, sua presença iluminando o ambiente. Rafael, parado no altar, sentiu o coração acelerar ao vê-la caminhar até ele. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de sua mente estava focada em outra coisa, Carlos. Carlos chegou discretamente, escolhendo um banco no fundo da igreja. Ele observava tudo com olhos atentos e um sorriso tímido. Para ele, estar ali já era um pequeno milagre. Quando o celebrante começou a falar, as palavras sobre amor, compromisso e perdão tocaram algo profundo em Carlos. Ele olhou para Rafael no altar, enxergando não apenas o homem que ele havia se tornado, mas o menino que ele havia deixado partir tantos anos atrás. A cerimônia seguia conforme planejado até que, ao final, Rafael pediu licença ao celebrante. Ele se virou para a congregação, com um olhar firme, mas carregado de emoção. Hoje é um dia especial para mim e para Sofia, mas também é um dia de reconciliação. Rafael começou, sua voz ecoando pela igreja. Ele olhou para Carlos, que, surpreso, sentiu o rosto corar. Rafael fez um gesto para que ele se aproximasse. Pai, por muito tempo, carreguei mágoas e ressentimentos. Mas, hoje, ao lado da mulher que me ensinou tanto sobre perdão, quero dizer que estou disposto a deixar o passado para trás. O silêncio na igreja era palpável. Carlos hesitou por um momento, mas, incentivado pelos olhares de Maria e Sofia, levantou-se e caminhou até o altar. Lá, diante de todos, ele encarou Rafael. Filho, eu não sei o que dizer. Só posso pedir perdão. Perdão por tudo que fiz, por tudo que não fiz.
Carlos disse, com a voz embargada. Rafael respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Pai, o que importa é que você está aqui agora. Eles se abraçaram, e o som de palmas e murmúrios emocionados tomou conta da igreja. Na recepção, Carlos fez questão de pedir a palavra. Ele ergueu sua taça e falou: Hoje, não celebro apenas a união de Rafael e Sofia, mas também o renascimento da nossa família. Aprendi que nunca é tarde para mudar e nunca é tarde para amar. Suas palavras tocaram a todos, especialmente Rafael, que percebeu que, finalmente, o pai estava tentando ser o homem que ele sempre desejou que fosse. Naquela noite, enquanto os convidados partiam e o silêncio começava a envolver o local, Rafael e Carlos sentaram-se juntos pela primeira vez em anos, compartilhando uma conversa sincera. Eles falaram sobre os erros do passado, as dores que carregaram e as esperanças para o futuro. Eu não quero apenas ser seu pai, Rafael. Quero ser alguém de quem você possa se orgulhar, disse Carlos, com a voz carregada de emoção. Pai, orgulho não vem de perfeição, mas de esforço. E você está tentando, e isso é o suficiente. Respondeu Rafael. Sob o céu estrelado, pai e filho, finalmente reconciliados, perceberam que o perdão não era o fim, mas o começo de uma nova jornada juntos. E assim, essa história nos mostra que o perdão pode transformar até as feridas mais profundas em novos começos. A jornada de Rafael e Carlos nos ensina que nunca é tarde para amar, perdoar e recomeçar. Que essa mensagem toque seu coração e inspire você também a valorizar aqueles que estão ao seu lado. Gostou dessa história? Então não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos emocionantes como este. E se ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Ah, e tem mais uma história incrível esperando por você. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela e prepare-se para se emocionar novamente. Te vejo lá!